ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Oiê, eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje eu vou contar para vocês a história do assassinato de Daniela Pérez, um crime que chocou o Brasil, pois os principais personagens estavam literalmente todos os dias em horário nobre na TV. Sim, esse foi o caso em que o ator de novela e sua mulher assassinaram friamente uma colega de elenco e filha da autora. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, o SiteGuy.dev, um desenvolvedor de sites e lojas online que nos ajuda com os nossos sites e pode ajudar você também. Quer fazer ou reformular o site da sua empresa ou começar a vender algo online? Chame o SiteGuy. É só entrar em SiteGuy.dev e pedir um orçamento. Se falar que veio daqui, ganha um descontaço. E Danilo, que vinho o Drinco nos mandou para hoje? O vinho de hoje é o Pérez Cruz Single Vineyard La Higuera 2019. Um vinho tinto chileno que é feito de um único vinhedo, super especial, que fica perto de uma figueira preservada. Por isso ganhou o nome de La Higuera, pelo seu produtor, a Pérez Cruz. Ele está por volta de R$70 lá no Drinco e se você comprar este ou qualquer outro produto a partir de um link nosso, ajuda a gente aqui. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O corpo foi achado num matagal numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de Corpo e Alma correram para o local do crime. Bem, vamos lá. Eu vou tentar dar uma passada pelos 3 personagens principais dessa história, o crime e o que aconteceu depois, ok? Ok. Então vamos lá. Daniela Pérez Ferrante Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970 e era filha da autora de novelas Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez. Daniela foi a primeira filha e depois o casal teria mais 2 meninos, Rodrigo e Rafael. Esse último nascido com síndrome de Down, que acabou também falecendo por complicações de uma cirurgia em 2002. 10 anos após a morte de Daniela. Desde pequena, Daniela gostava de dançar. Então, quando foi colocada nas aulas de dança aos 5 anos de idade, se apaixonou e nunca mais largou. Seu sonho era participar da companhia de balé de sua professora, a Vacilou Dançou, que era importante no Rio na época. Ela se dizia e se apresentava primeiramente como bailarina. Quando Daniela tinha 19 anos, foi chamada para fazer uma participação na novela Cananga do Japão, Dançando Tango, onde conheceu seu logo futuro marido, Raul Gazola, 15 anos mais velho do que ela. Eles se casariam um ano depois, quando ela tinha apenas 20 anos. Eu achei cedo, e você, Danilo? Ela casou com a Raul Gazola, né? Esquisito. Você assistiu Cananga do Japão? Só pedaços, essa eu não achei nessas novelas da Manchete, só foi Pantanal e Ana Raia e Zé Trovão. O que tem de errado em casar com o Raul Gazola? Você casaria com o Raul Gazola? Eu não, mas cada um casa com o Raul Gazola que merece, né? Eu casei com você. Pois é, né? Bem, depois de participar dessa novela apenas como bailarina, Daniela decidiu que poderia fazer mais do que isso e investir em sua carreira como atriz. Por sorte, ela tinha uma mãe que era justamente autora de novela. Então vamos dizer que não foi muito difícil para Daniela ser escalada. Justiça seja feita, ela fez o teste individual e foi aprovada para uma personagem da novela Barriga de Aluguel. A personagem era uma bailarina, o que fez com que seus dotes aparecessem na tela. Mas em Barriga de Aluguel qualquer um também toaria ali. E tinha aquela música do Augusto, não sei o que é Augusto. Ah, não lembro. Coração. Zé Augusto, acho. Zé Augusto. Nossa, direto do Túnel do Tempo. Então, ela participou, depois de participar de Barriga do Aluguel, ela participou da novela O Dono do Mundo, de Gilberto Braga, e já conhecida do grande público, concorrendo ao posto de namoradinha do Brasil, que antes era da Regina Duarte, foi fazer o seu terceiro papel em novelas, como Yasmin na novela de Corpo e Alma, de autoria da sua mãe. E essa era a novela que ela estava fazendo quando morreu. Nessa novela, ela fazia um triângulo amoroso com Fábio Assunção e seu futuro assassino, o jovem ator Guilherme de Pádua. Com isso, chegamos ao segundo personagem. Guilherme de Pádua Tomás é mineiro de Belo Horizonte, nasceu em 1969, portanto um ano mais velho do que Daniela, e havia se mudado para o Rio poucos anos antes. Ele era um jovem ator que tinha participado do que eu conseguir apurar de 2 peças, 2 novelas e um grupo de striptease. Mas vamos começar do começo. Sua primeira apresentação artística foi, ainda em Belo Horizonte, foi na peça Pasolini, em que fazia o papel de um Michê que matou o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini
que matou passando com o carro seguidamente em cima do diretor. A segunda peça que ele fez foi Blue Jeans, um super sucesso que conta a história, veja só, de um Michê que assassina seu cliente. Achei uma constante na vida do Guilherme de Pádua, 2 peças seguidas com histórias de Michê. Mas na verdade, essa peça revelou um monte de gente, saídos diretamente da escola de atuação Wolf Maia. No shopping. Teve Maurício Matar, Alexandre Frota, Fábio Assunção, Humberto Martins e o próprio Guilherme de Pádua, todos eles descobertos em Blue Jeans. Tudo questionável aí, né? Você acha? Oh. Você tá querendo dizer que o Alexandre Frota não atua direito? Não. O nosso amigo Batata Show, Maurício Matar, também não? Esse muito menos, né? Fábio Assunção? Péssimo. E o pobre Humberto Martins? Ah, ele só fica sem camisa, né? Ele teve aquele problema, né, na verdade. Ah, não. Ele e um outro lá, os caras só ficavam sem camisa em todas as novelas, né? O Fábio Assunção acho que atua melhor aí, viu? Não quero dizer nada. Enfim, o Guilherme de Pádua, todos eles estavam em Blue Jeans sem camisa. Só faltou o André Marques. Que fez o Mocotó. Bem, ele também integrou por um tempo o show dos Leopardos. Você já ouviu falar sobre os Leopardos, Danilo? Nunca ouvi falar. Então eu vou te dizer o que consistia isso. Era um grupo de striptease criado por uma travesti que morava em Paris chamada Heloína Santiago, e que se apresentava na Galeria Alaska, no Rio. Basicamente, os rapazes, e eram entre 8 e 18 rapazes, dependendo da época, e o show consistia em eles entrarem 3 vezes no palco dançando. Na primeira, eles entravam dançando só de calça, sem camisa. Na segunda, de sunga e mascarados. Tá aí o leopardo. E na terceira vez, pelados, dançando. No pelados, eles mostravam a bunda, o popozão, e também, digamos assim, o membro em ereção plena. Segundo Heloína, o Guilherme de Pádua não tinha muito jeito pra coisa, pois tinha um pau pequeno e não se sentia muito à vontade no espetáculo. Celton Mello. Muitos diziam que os leopardos, na verdade, era tipo uma abertura pra prostituição masculina e só. Comente, Danilo, esse espetáculo. Eu acho que esse daí deve ter sido o melhor papel que ele já fez, né? Comente o show Leopardos em que todo mundo entrava pelado. Ah, é um esculacho, mas tá valendo, sei lá. Mas é impressionante que isso na década de 80, né? Ah, mas a década de 80 é muito mais pra frentex do que é agora. Então é isso. Danilo, você participaria de um show como esse? Acho que já passei da idade, né? Entendi. Mas na sua ótima forma. Talvez, por que não? Jesus do céu! A gente acha que conhece uma pessoa e do nada ela fala que faria parte dos leopardos. Bem, peraí que eu preciso rir. Ok. Guilherme conheceu o terceiro elemento do crime, Paula Tomás, quando ele participava da peça Blue Jeans. Eles se apaixonaram loucamente e se casaram em pouco tempo. Eu descobri, na verdade, muito pouco sobre a vida dela antes de Guilherme de Pádua. Na verdade, eu sempre achei que eles eram, assim, tipo, Camila Quintz, Danilo Corsi, Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Ele é Tomás também, né? Ele é Tomás, eu também achava isso. Eu também achei muito estranho, porque ele é Guilherme de Pádua Tomás, né? E ele deu o nome pra ela, só que ele não usava. Enfim, quando o crime ocorreu, ela tinha apenas 19 anos e estava grávida de 4 meses. Mas dava para entender que ela teve uma vida classe média. Eu vi numa entrevista que ela estudou em colégios particulares, fez a primeira comunhão e era a filha única do casal Paulo e Maria Aparecida de Almeida. O Tomás veio do Guilherme, então ela era Paula de Almeida. Paula de Almeida, pelo menos não era Tejano, né? Não. Então temos os 3 personagens, Daniela, Guilherme e sua mulher Paula, que era uma adolescente na época. E vamos ao crime. No dia 28 de dezembro de 1992, Guilherme de Pádua e Daniela Pérez gravaram pela última vez a novela de Corpo e Alma. Era uma cena em que justamente a personagem Yasmin terminava o relacionamento com o personagem Bira, por dizer que não estava apaixonada por ele. Guilherme teve algumas cenas cortadas naquela semana, ficou no estúdio apenas das 17 às 19 horas. Algumas pessoas falaram que ele estava bem nervoso após gravar a cena, caiu no choro ainda no estúdio. As pessoas acharam que ele estava sensível com o personagem, dentro do personagem, mas acharam esquisito. Ele também pediu para as camareiras entregarem 2 ou 3 bilhetes a Daniela Pérez. Do lado de Daniela, as camareiras também falaram que ela estava nervosa e agitada, em especial depois dos bilhetes de Guilherme. Algumas pessoas falaram que ele andava assediando a Dani de várias maneiras, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Guilherme foi embora às 19 horas e, do estúdio da Barra, foi para sua casa em Copacabana, onde pegou sua mulher Paula Tomás. Os porteiros a viram saindo com um lençol e um travesseiro nas mãos. Por volta das 20h30,
Guilherme entra de novo no estacionamento do estúdio com sua mulher deitada no banco de trás, escondida pelo lençol. Em depoimento posterior, um dos vigias diz que achou estranho aquele volume no banco de trás do carro, mas achou que o ator ia para uma viagem de fim de ano, já que era dia 28 de dezembro, né? E você já entrou em algum estúdio da Globo com uma mulher escondida por um lençol no banco de trás do seu carro? Não que eu me lembre. Incomum, né? Não, depende. Bem, então às 21 horas, Daniela deixa o estúdio. Guilherme vem ao encontro dela, onde são interpelados por 2 crianças que pedem para tirar fotos com os dois. Essas fotos são os últimos registros de Daniela viva. Fernando Batista, o segurança, vê os dois saindo juntos, mas cada um no seu próprio carro, né, segundo essa testemunha. E agora vamos a algumas versões do que aconteceu. Como sempre nesses crimes, tem várias versões, né? A primeira dele é que Daniela e Guilherme saem juntos. Eles vão até uma área abandonada onde começam a discutir. Paula sai do carro e a discussão se acirra. Guilherme dá uma gravata em Daniela, que desmaia. Ele então acha que ela não está respirando e tenta abrir sua via respiratória com uma tesoura. Mano do céu, ele jogou essa aí? Não dá certo, então eles decidem matá-la. Meu Deus. Eu li essa história, assim, tipo, falei, como assim? Ele Cara, falou, que idiota. eu dei uma gravata nela e ela parou de respirar, então eu tentei enfiar uma tesoura no pescoço pra Nada a ver isso ela aí. respirar. Essa foi a primeira versão. Nessa versão, ele fala em depoimento que Daniela que queria matar Paula para ficar com ele, que ela havia dito que iria esquartejar a mulher de Guilherme e enterrá-la em 7 lugares diferentes para que as almas deles não se encontrassem. Ele, no caso, quis pintar a Daniela Pérez como ardilosa e provocante. Mais ardilosa por vou desquartejar sua mulher e pôr em 7 lugares diferentes. O que tem de ardilosa nisso? Sedutora e assassina, não sei. É estranho. Nossa, o cara é um mané, meu. Todos esses depoimentos são completamente absurdos. Não, só o primeiro. Mas a gente tem uma... Você gostou dessa primeira versão do crime? Ah, como patética, sim. Segunda versão. Eles vão para o mesmo local. Daniela sai do carro e Paula também. Discutem. Daniela tenta bater em Paula, então Guilherme dá a gravata. Paula chega com uma chave de fenda e tenta ferir Daniela no pescoço. Não consegue. Daniela começa a gritar. Paula então se desespera, pega uma tesoura e, para calá-la, desfere golpes no pescoço. Guilherme toma a arma da mulher e acaba o serviço. Eles somem com a bolsa dela e tentam arrancar a placa do carro para simular um assalto. Depois, Guilherme altera essa versão para uma versão em que ele não faz nada e só a Paula tenta atacar a Daniela. Só vai piorando, né? Eu achei a primeira versão pior. Não, é mais fantasiosa. É. Na versão da família da Daniela, Guilherme sai de carro do estúdio, vai para perto da porta e espera. Daniela sai. Guilherme então emparelha o carro com o dela e pede para ela parar. Ela para, sai do carro e ele dá um soco nela, deslocando o maxilar e fazendo com que ela desmaiasse. Paula sai do esconderijo e passa a dirigir o carro de Guilherme, um Santana, enquanto Guilherme dirige o carro de Daniela, um Escort. E aí eles vão para o terreno e ele a mata. Essa versão é corroborada por alguns funcionários do posto de gasolina que, a princípio, acharam que Guilherme era um assaltante, mas depois o reconheceram. O que não ficou muito bem explicado nessa história dos frentistas é tipo assim, eles reconheceram um ator da Globo dando um soco na cara da atriz e não fizeram nada. Pois é, também é esquisito isso. Então, mas essa é a terceira versão. Quanto à arma, tem uma polêmica. O Guilherme afirma que eles atacaram Daniela com uma tesoura que ficava no carro, para falar que não foi premeditado, assim. E ele diz que a tesoura ficava no carro porque a Paula gostava de tomar leite. Então ela precisava da tesoura para abrir as embalagens de leite longa-vida. Tá, ok. Particular, né? Mas sei lá, né? Enfim, no laudo pericial, diz que Daniela morreu com a perfuração de um punhal, que tinha, na verdade, o fio dos 2 lados. Outro argumento contra a tesoura é que quando uma pessoa ataca a outra pessoa com uma tesoura, ela precisa que a tesoura esteja aberta, né? Porque para ter fio em algum lugar. E a pessoa sempre vai acabar se machucando e nenhum dos dois estava ferido. E além disso, a blusa de Daniela, as marcas eram iguais dos 2 lados, o que também não combina com uma tesoura. O papo do punhal leva a crer que eles também tivessem algum elemento de sacrifício na morte da atriz, mas não sabemos. Então, assim, o laudo pericial... Ele continua afirmando até hoje que foi uma tesoura, mas o laudo pericial fala que foi alguma arma perfuro-cortante, como um punhal. Apesar de toda a minha desconfiança com a perícia brasileira, nesse caso, todo lado da perícia. Tá,
Mas o que faz com uma pessoa dê pelo menos 16 golpes em uma colega de trabalho? Daniela Pérez morreu com um total de 12 golpes no tronco, 8 no coração e 4 no pulmão esquerdo, causando uma brutal hemorragia, e mais 4 perfurações no pescoço, uma delas tão profunda que perfurou a traqueia. O ciúme é uma das causas mais claras disso. Paula tinha um ciúme doentio de Daniela, a ponto de ter dito a amigas que desligava a televisão toda vez que Guilherme e ela interagiam na novela. Ela também estava grávida, o que mexe bastante com os hormônios, e era uma menina com 19 anos. Tá jogando na gravidez aí, é isso? Eu tô especulando aqui. Outra coisa que estava acontecendo, e que pode ter a ver com o ciúme, é que Guilherme de Pádua sentia que seu lugar na novela estava sendo reduzido. As pessoas acreditavam que ele estava tentando chavecar a Daniela, que era filha da autora, a falar com a mãe para dar mais espaço para ele, e usou para isso um teórico poder de sedução. Como tinha tido cenas cortadas naquela semana, muitos acreditavam que ele sentiu que Daniela estava tentando prejudicá-lo, né? Tipo, não tinha dado certo o chaveco e ela estava tentando prejudicá-lo. Lembrando que Daniela era casada com Raul Gazola e nunca houve qualquer indício de que ela e Guilherme tivessem um caso, apesar dele ter dito que ela queria ter um caso com ele. E ele disse até que eles já tiveram um caso também, nas 1000 versões dele. Há sempre também o papo da magia negra e tal. Nessa teoria, ele seguia um tipo de mestre chamado Chico Preto que exigia sacrifícios e falava que a Daniela ia acabar com o casamento deles. A favor dessa teoria, só o fato de Guilherme levar um tipo de estátua de preto velho para o camarim quando fazia a peça Blue Jeans. Mas, né? Não cai nisso aí, não. Sempre tem essa explicação, Sempre cai, né, nessa, assim. Sempre, quando tem alguma coisa, sempre o candomblé, o bando e tal. Mas voltando aos ciúmes. O de Paula era tão doentio que ela exigiu um ritual de fidelidade. Um dia antes do crime, Guilherme tatuou o nome dela no membro, agora não tão ereto. Se ele conseguisse ficar numa tatuagem, pelo amor. E ela tatuou o nome dele na virilha, para a parte de dentro. Meu amor, que tal essa tatuagem? Não, que tal passo. você tatuar Camila em caixa alta? Não, tô de boa. Não? Tá bom. Depois do crime, quando Glória e Raul estavam na delegacia, procurando por Daniela ainda, né? Guilherme e Paula chegaram a passar por lá. Depois de descobrirem que ela tinha morrido, eles prestaram condolências e se colocaram à disposição para qualquer coisa. Essa parte dá uma raiva, né? De uma pessoa que duas pessoas cometem um crime que vão mas até... isso é relativamente comum, né? Mas dá uma raiva, não dá? Ah, sim, mas eles estão fazendo ali o script, né? Uma coisa que é importante entender é essa ideia de premeditação. E no caso deles parece que houve, né? Guilherme modificou a placa do seu carro com fita adesiva, mudando um L para um O, caso alguém anotasse a placa. Também sumiram com a arma, assim como com a bolsa de Dani, com os bilhetes dele dentro. Nada disso nunca foi encontrado. Mas assim, eles não foram tão bons reis do crime escondendo o assassinato. Um ex-procurador chamado Hugo da Silveira, que estava passando as festas com a família no Rio, achou estranho ver 2 carros bons naquele terreno abandonado na Barra da Tijuca e anotou as placas. Além disso, avisou a polícia de que algo poderia estar acontecendo. Um belo enxerido, né? Sempre tem uns desses, né? A polícia foi ao local, encontrou o carro de Daniela e pouco depois, um policial tropeçou sobre o corpo da atriz, que estava jogado no local. Mesmo com a alteração da placa de Guilherme, não demorou muito para a polícia chegar ao carro dele, que ainda tinha marcas de sangue embaixo do banco, provavelmente onde colocaram a arma depois do crime. Guilherme foi preso no dia 29 de dezembro, ou seja, um dia depois do crime. Logo depois, a polícia chegou à conclusão que Paula também estava envolvida e decretaram a prisão dela no dia 31 de dezembro. O filho de Paula e Guilherme nasceu na prisão em maio do ano seguinte. Demorou 5 anos para eles irem a julgamento. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão e Paula a 16. Após cumprir 1/3 da pena, saíram em condicional. Isso foi em 1999, 7 anos após o assassinato de Daniela Pérez. Paula Tomás se separou, se formou em direito, casou de novo, mudou de nome e teve mais 2 filhos. Vale lembrar que ela foi presa com 19 anos e saiu com 26 da prisão. É muito louco pensar, né, que você mata uma pessoa com 19 e com 26 você já cumpriu a pena, né? Mas ela é muito jovem, né? Também, assim, no perpétuo é outro papo, né? Não tem prisão perpétua, mas ela ficou 6 anos na prisão. 6 anos e 9 meses. Eu acho um período bem pequeno para um crime como esse. O que você acha, Daniel? Talvez pudesse ter uma pena mais longa, mas sei lá, eu tenho dúvidas. Já Guilherme de Pádua se separou de Paula, viram daqueles caras que mais recebem cartas na prisão, sabe? Os reis de cartas de fãs. Entrou para a igreja e casou com outra Paula, que ficou até 2014 com ela.
se separou e então em 2017 casou-se novamente. Hoje tem 51 anos, é pastor evangélico e bolsonarista. Ele tentou escrever um livro sobre o caso, mas Glória Pérez o processou e ganhou R$480 mil dele. Não sei se ele pagou. Ele também foi condenado a pagar todas as custas funerárias do enterro. Vale dizer que a comoção causada pela morte de Daniela Pérez fez Glória Pérez conseguir mudar uma lei. Ela conseguiu coletar 1 milhão de assinaturas em 3 meses e homicídio qualificado praticado por motivo torpe ou fútil ou cometido com crueldade foi colocado na lei de crimes hediondos. Agora não são mais afiançáveis e a progressão da pena demora mais. Isso tudo para evitar que gente que mata as pessoas assim saia depois de 6 anos e 9 meses. Raul Gazola teve um infarto logo depois da morte de Daniela Pérez, aos 36 anos. Mas depois desse ele teve mais 3 infartos, o que eu achei bem chocante, assim. Parece que ele tem um problema cardíaco desencadeado por estresse e tem infartos, assim. Também afirmou que um amigo queria explodir a delegacia onde estava, o Guilherme de Pádua, mas ele não deixou. Segundo ele, um amigo contou um traventor. Danilo, você tem um amigo contraventor? Devo ter, né? Tem um amigo russo. Deve que ameaça explodir delegacias? Talvez. Glória Pérez até hoje deixa a memória da filha sempre viva e se mostra indignada sobre reportagens com os assassinos, porque tem muita reportagem ainda, sobre como andam, por onde vão. Eu lembro de reportagens sobre a saída da prisão dele. E essa foi a história do assassinato de Daniela Pérez pelo hoje bolsonarista Guilherme de Pádua e sua ex-mulher, agora Paula Peixoto. Você lembrava de algo, de muito? Eu lembrava do caso em si, mas todos os detalhes não. E pra mim não tá claro, assim, o que foi, qual foi a motivação do crime. Acho que ninguém sabe direito, né? A principal explicação é o ciúme da Paula. Pode ser, mas não é tão brutal, assim. Isso daí tem mais cara de coisa armada pelo Guilherme mesmo. Então, não sei, viu? Ela tinha só 19 anos, eu acho meio mas provável. Ele tinha 23 também. Eu sei, mas isso aí tem muito cara de que... Na verdade, se fosse ter, eu acho que ele tava querendo usar a Daniela pra conseguir que a mãe desse mais destaque. Ela falou não, e aí ele ficou putinho. Não, eu acho que isso aconteceu também. E arrastou a mulher junto nessa desgraça aí. Eu acho que isso aconteceu também. E eu acho que também... Assim, ele tentou seduzir a Daniela de alguma forma, sabe, chavecá-la para que a mãe desse mais espaço para ele na novela, e ele tava meio sendo pressionado pela Paula, sabe, e com medo, ficou meio entre a cruz e a espada ali, e viu que não tinha dado certo. Acho que tudo foi meio que um acumulado de coisas, assim. Mas assim, sei lá, pra mim parece fora de propósito esse assassinato. Eles estavam, obviamente, naquela folia 2, naquela loucura 2, né, tipo essa coisa de tatuar o nome do outro nos órgãos genitais e, sabe, esse crime tão absurdo por um motivo tão estúpido, sabe? Pois não faz o menor sentido, né, esse assassinato. Não é... Nossa, é muito uma loucura dos dois ali. Eu acredito que eles estavam muito apaixonados mesmo, assim, mas, tipo, é muito sem sentido, assim. Muito sem sentido, sem filtro também. E é uma pena, coitada da menina, assim. Pois a Daniela no lugar errado na hora errada, né? A Daniela Pérez morreu completamente à toa, tava começando a vida, fazendo sucesso, de boa, recém-casada, assim, tipo, foi morta de uma maneira estúpida por um casal completamente imbecil, assim. Sim. Enfim, essa foi a história. Pausa aí os recadinhos? Sim. Esse homem não é louco e falou comigo com absoluta frieza. 1 hora depois de ter morto a minha filha, eu ligo para ele, eu falo com ele, ele fala friamente comigo durante 2 vezes. Depois a Sandra Regina, a coreógrafa da novela, falou com a mulher dele, que teve o cinismo de ainda dizer, olha, estamos acordados, qualquer notícia que vocês tenham dela, você pode ligar a hora que for, nós estamos acordados, nós estamos preocupados, nós estamos esperando notícia. Assim como eles fizeram isso, assim como eles foram para a delegacia, assim como ele abraçou o Raul na delegacia, eu te digo que esse homem estaria aqui enxugando minhas lágrimas. Danilo, e se as pessoas souberem onde está a arma do crime no caso da Daniela Pérez, como elas fazem para contar pra gente isso? Primeiro vai na delegacia e avisa onde tá, né? Não conta pra gente. Não precisa, a gente tá longe. Mas se elas quiserem contar que elas foram à delegacia, como faz? Aí manda um e-mail para contato@muitopior.com.br ou encontra a gente nas redes sociais, que são Instagram, Facebook, Twitter e também no nosso canal no YouTube. Claro, nosso site, muitopior.com.br. Dá pra deixar recado de áudio. Alguém mandou recado de áudio? Ainda não. Acho que a gente vai tirar, não tá? Não deu... Flopou.
O Giancarlo falou que talvez mandasse um recado de áudio Flopou. com o nome dele, mas eu tô esperando até Se agora. não tiver nada até a próxima edição, aí a gente tira, porque também fica lá só pra nada. Não adianta Ele só nada. quer ouvir a nossa voz, ninguém quer falar com a gente. Bem, eu agora vou ler para vocês os recadinhos. O Thiago Almeida, ele falou que é um incidente interessante que foi comentado no programa do Discovery, foi o voo Varig 234 em 1989, e ele pediu para fazer esse episódio. Já temos. Só que nós já temos. Então, Thiago de Almeida, Só procurar. só procurar e você pode ver esse episódio. O Charles de Castro, que fazia tempo que não aparecia. Oi, Charles. Ele pediu um episódio sobre o Rui Barbosa. Podemos fazer o cara que botou fogo em tudo? Eu acho que vale a pena ir pra pauta, sim. O Rui Barbosa é um personagem bem interessante. Teve 2 curtidas já no post dele. Então, olha lá. Eu tenho 2 comentários da Andréa Cuba sobre 2 episódios diferentes. O primeiro é sobre... Porque a gente ficou 2 semanas sem falar, né? A gente ficou 2 semanas sem falar sobre os episódios, sobre os recadinhos. Na semana passada ele não contou. Bem, a Andréa falou que... na Renata Gonde, que a gente vai começar o comentário de mortes estúpidas, né? Porque ela, achou que era meio padre do balão, a Renata Gonde. Tá bem perto, né? Então, eu quero dizer que todo mundo... Eu fiquei com dó da menina, contei o episódio porque eu achei uma morte absurda. E achei uma história que merecia ser contada, assim, né? De uma travessia e tal. Mas todo mundo tá do lado do Danilo, que, ninguém gosta da mulher, não. Não é que a gente não é que não gosta dela, assim. É que, assim... A mesma coisa, você vai andar em corda bamba, atravessando um prédio, uma hora você pode cair, assim, é uma coisa de risco. Ela foi fazer uma coisa de risco que, assim, sei lá, eu questiono a necessidade desse tipo de coisa, mas, enfim. A Renata cada um, também, né? e o Giancarlo também. Então, tá todo mundo discutindo sobre a necessidade de nadar em águas abertas. Se você nada em águas abertas, por favor, escreva pra gente, tá? Se defendendo. Não precisa se defender, faz o que você bem entender, mas é perigoso. O Márcio Fabiano, o famoso Umar, falou que o acidente foi totalmente evitável, né? E se foi realmente causado por um cigarro. Ele falou que é melhor pegar sua lata e ir pescar. Fácil, isso aí. Assim, se começar um princípio de fogo, é pra jogar no rio. Não é pra jogar no rio. Não, bituca não. Não é. Melhor não fumar, né, Mar? Melhor não fumar. Depende. Ou da boca. lata. Ou da lata. Fumem da lata. Puta que pariu, Marquinho. Esse é o boldo bom. E a Andréa falou sobre o episódio esse último episódio do Paralelo 11, que ela ficou sem palavras para descrever. E esse foi o mesmo comentário também do Cláudio M. Santos 28, que falou que é um dos episódios mais chocantes que ele já ouviu, que ele não conseguiu ouvir só de uma vez, que mesmo sendo pequeno, né, ele precisou parar no meio de tanta barbárie. Calma que tô preparando outros. Ai, Jesus, não, Danilo. Tem muita coisa que a gente não sabe, assim, mas, enfim, vocês saberão ouvindo o nosso podcast. Então, a gente, assim, eu também quero dizer que eu também fiquei extremamente chocada com a história, assim, e eu entendo super vocês. E é uma história que ninguém fala, né, assim, tá esquecido, existe. Assim, se você fizer uma pesquisa, você não vai encontrar muita coisa, mas não... Mas devia ter um monumento no Pois lugar, sabe? Devia ter um museu pra lembrar, na memória. Devia pra lembrar ter nos disso. livros de história, assim, sabe? Tipo... Enfim, mas é horrível saber como o ser humano é mesmo. É assustador, né? Aí a gente teve um comentário que foi absolutamente particular e peculiar. E muito bom. Da Raquel Panarello. Ela falando sobre a história do Mengele, né? Que é o episódio do médico nazista afogado em Bertioga. Ela falou que quando ela tinha 4 anos de idade, ela foi para Bertioga e ela estava andando na praia com o pai. E eles encontraram um corpo que já estava coberto, né? E já tinha morrido, de um senhor que tinha morrido afogado na praia. E depois, quando descobriram que era o Mengele, o pai dela fez as contas e chegou à conclusão que tinha toda a pinta de ter sido o corpo do Mengele. Então, quando a gente pediu para as pessoas que tivessem encontrado um nazista em Bertioga, que era para falar pra gente, parece ela falou, a Raquel Panarello encontrou, já falecido. Pena que ela era muito pequena, que não podia ter dado uma chutada, né? E eu também queria agora fazer uma listinha de pessoas que curtiram e têm curtido os nossos posts lá no Instagram, que são Cláudio M. Santos 28, Bigode Neto, Ricardo Cravo, que também mandou recadinhos pra gente ele sempre marca a gente nas histórias mais malucas, nas possibilidades de pauta. Obrigado, Ricardo.
o Vilar Felipe, a Cara Caramba, que é a Andrea, a Cassala, que é a Carol Sala, e a Tami 3. E é isso, gente. Esses são os recadinhos da semana. Mais algum? Não. Ah, São esses aí. o Giancarlo escreveu também, mas eu já falei dele, então beijo, Giancarlo. Isso aí, Giancarlo. Ficamos por aqui? Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.